Eu estou com a doutora Camila Calfa aqui, ela é nutricionista. Tudo bom, doutora Camila? Tudo bem, bom dia. Bom dia, bem-vinda, viu? Bom dia a todos que nos assistem. Vamos falar agora de comilança de Natal, né? Vamos lá. A gente exagera no Natal, é isso? Um pouquinho. Como nutricionista e coach emagrecimento, eu sempre gosto de reforçar que não é compulsão. Sim. Na verdade, Natal e Ano Novo são dois momentos pontuais que a gente se planeja para aquele momento, se planeja para comer, para beber um pouquinho mais. Isso acontece. Tá? E aí, o grande X da questão é no outro dia a gente voltar para a normalidade. Eu até gosto de reforçar que esse sentimento... Aí é a complicação da vida. Então, né? o sentimento, muitas vezes, de culpa, de arrependimento, até interfere. Ah, é? Sim, porque no outro dia, como o Natal e o Ano Novo são momentos que a gente planeja para comer um pouquinho mais, é natural de acontecer. A culpa interfere de que maneira? A culpa acaba sendo engordativa, é isso? Digamos que quando a gente tem um sentimento de culpa, a gente no outro dia acorda pensando, eu já comi mesmo, então eu vou passar o restante da semana nesse mesmo movimento. E não é para acontecer. A gente acorda e volta para a rotina, para a normalidade. Segue algumas dicas que eu trouxe hoje, muito simples, práticas, porque o básico ele funciona. A gente que às vezes dificulta bastante, né? Aquela história, tipo assim, tá chegando o Natal, eu vou passar a semana light para no Natal descontar, chutar o balde. É um caminho bom? Não seria chutar o balde, tá? Mas concordo que se nós sabemos e nos planejamos para Natal e Ano Novo, confraternizar, beber um pouco mais, comer um pouquinho mais, geralmente eu recomendo aos pacientes que durante essa semana seja o mais rigoroso possível. Então, a ceia do Natal é à noite, você acorda, segue o seu café da manhã, o seu almoço, até para quem consegue, faz um exercício e deixa para consumir um pouco a mais naquele momento. Mas a comida natalina é engordativa, por exemplo, que tipo de alimento a gente pode colocar no Natal para substituir os alimentos que são mais, como eu falei, engordativos? Tem esse tipo de alternativa? Lá. Como é um momento de... Natal e Réveillon, né? Vamos falar do Réveillon. Dos dois, Natal dos dois. Já foi. Como é um momento que a gente confraterniza, a gente já começa em horário e fica ali durante um bom tempo. Então, geralmente, a gente pode dar uma segurada naquelas entradas, que a gente fica sempre beliscando. O beliscar interfere muito. Então, a gente fica beliscando, Mas não é e quando beliscar vai... para comer menos no jantar? Não, aí que tá. Quando você faz durante o dia refeições mais completas... Então, eu tomei café da manhã, tanto que no dia do Natal eu não recomendo que faça o jejum durante a manhã. Por quê? Se você fizer um jejum muito grande durante a manhã, isso pode chegar mais tarde e a sua fome está maior. Então, recomendo que acorde, faça seu café da manhã, realize o seu almoço completo, sempre priorizar a proteína, eu falo isso. Alimentos proteicos dão mais saciedade. Então, se você durante o almoço coloca mais proteína e fibra, então frango, uma salada, e reduz um pouco a parte do carboidrato, que é o macarrão, que é o arroz, isso já dá uma amenizada. E aí, quando chegar à noite, você, sempre eu falo, faz uma entrada um pouco menor, e deixa para o prato da ceia, você sempre colocar uma porção do carboidrato, uma porção da proteína, colocar alguma fibra e o não repetir. Então, esse processo... É difícil, hein? Mas quando esse processo... É por isso que esse processo, ele se inicia ao acordar. Se você passa o dia inteiro sem se alimentar, muito provavelmente você vai comer mais à noite. Então, não é sobre o alimento do Natal, é sobre a quantidade que você coloca. Aliás, eu já ouvi de colegas seus que o certo é você levantar da mesa, né, com fome, mesmo depois de almoçar e jantar. É isso mesmo? Na verdade, não é ter fome. Assim, não totalmente saciado, digamos assim. Pronto. Existe um limite em relação a isso. Culturalmente, a gente acha que o saciado está cheio, naquele momento que não cabe mais nada aqui. Não. O satisfeito é quando você se alimenta e se sente confortável com aquilo. Hoje a gente precisa muito, nesse processo até que a gente faz do coach, né, de trabalhar o comportamento, é a gente perceber, porque a gente precisa se alimentar por sobrevivência e a gente acaba se alimentando por emoções. Então, o estar satisfeito não significa não caber mais nada. Então, não é levantar com fome, porque ninguém vai conseguir chegar a um objetivo sentindo fome. Mas se você comer rápido, se eu estiver errado, pode me corrigir. Claro. A mensagem chega de maneira para o cérebro. O processo para a saciedade, ele envolve o mastigar. Então, a gente come muito rápido, uma velocidade. Então, eu sempre falo, é o momento de você sentar, colocar o seu prato. A mastigação, ela já começa a mandar os sinais da saciedade. E temos algumas células que elas estão bem na parte de cima do estômago, que também sinaliza. Então, exemplo, quando a gente vai para um rodízio,
No rodízio, a gente se planeja para aquilo ali e tá tudo bem. A gente come, come. Chega um momento que, nossa, realmente não cabe mais nada. É porque já chegou no ápice, né? E aquela sinalização envia de que você já atingiu o limite e que talvez você até passe mal. Então, a mastigação e os alimentos proteicos e ricos em fibras vão te ajudar nessa saciedade. Exageramos ontem no Natal, o Réveillon está chegando, você vai exagerar. No outro dia, como trabalhar para se livrar dos excessos do dia anterior? Reduzir os que danos alimentos que a gente são mais chama. indicados? Um suco detox que você vai fazer também para a gente? Aqui. E outros alimentos? Eu trouxe 3 dicas bem simples, que a gente gosta de praticidade, né? Que você já pode começar hoje. A primeira, o jejum, por exemplo, eu não recomendo no dia do Natal, para não chegar à noite e isso acabar fazendo com que a gente coma mais. Mas o jejum pós-Natal e pós-Ano Novo é bem interessante, porque a ideia dele é justamente reprogramar o organismo. Ele diminui essa parte, né, da retenção, ajuda a aumentar a detoxificação, principalmente pelo fígado, e aumenta o poder anti-inflamatório. Em relação aos alimentos, tem algo que a gente faz sem perceber que não é adequado. Geralmente quem bebe, né, no outro dia quer comer o quê? Uma feijoada, uma rabada. Mas falam que é bom para combater ressaca, não que sejam alimentos ruins, mas não são adequados para esse momento, porque nós precisamos desinflamar, reduzir os danos da bebida. Então é melhor alimentos integrais, diuréticos, mais naturais, as frutas com maior quantidade de água. A gente pega uma melancia, a gente pega um melão, a gente pega um abacaxi, a gente parte para os folhosos, que é o que eu trouxe ali. Então, pós-Natal e Ano Novo, a alimentação mais equilibrada e mais leve, para a gente dar um descanso para aquele organismo que foi inflamado durante a noite. Agora, o jejum, doutora Camila, me fala aí, esse jejum intermitente, né? Vai e volta, se fala bem, se fala mal, que resolve, que não resolve. Como é que é feito o jejum intermitente? Porque se fala que a pessoa... Tem gente que fica 24 horas sem comer nada. Vamos lá. O jejum, ele é polêmico porque as pessoas muitas vezes não sabem iniciar, já quer partir para um processo maior. Então, nunca fez o jejum e já quer fazer 24 horas. Ele é muito usado para emagrecimento, contribui, porque durante o jejum nós utilizamos gordura como fonte de energia, mas a base, o princípio do jejum é reprogramar o organismo. Digamos que ele limpa, purifica, aumenta a seção, a parte detoxificante, anti-inflamatória, ele é maravilhoso, mas você tem que saber iniciar, tá? Então, o que é que eu recomendo? Até na rede social tem um videozinho meu, jejum para iniciantes, ou seja, você inicia com mais ou menos 14 horas, que é você comer até 8 da noite hoje e ir até amanhã, no outro dia, meio-dia, 1 hora. Isso vale principalmente para as pessoas que não têm muita fome pela manhã. Eu sempre digo que o jejum é respeitar a sua rotina. Então, exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho muita fome pela manhã, esse jejum vai funcionar para mim logo de imediato? Não. Eu preciso organizar a minha rotina para que ele seja benéfico. Qual seria o primeiro ponto? Comece a diminuir um pouco o carbo, aumente a proteína, vá respeitando o seu corpo. Acordei e estou sem fome, então vou segurar um pouquinho e aí você vai conseguir fazer. O jejum de 24 horas, não que ele seja errado, ele é benéfico, mas ele só é válido para quem já está no processo acostumado. Por quê? Se eu faço um jejum forçado, eu posso chegar na hora da refeição e estar com muita fome. E aí não vale a pena. Então não vale a pena eu quebrar um jejum com a macarronada, com a pizza, com o hambúrguer. Então o jejum ele é interessante, mas tem que saber ter início e meio e digamos que o final é quando você já mantém aquela frequência com mais tranquilidade. Tá? Bora fazer o suco? Vamos fazer o suco. É um suco detox, hein? Eu tô louco para aprender, para provar esse suco detox também. Eu trouxe uma base bem prática. Geralmente o pessoal também fala sobre chá. Sim, né? É bom chá? Bom chá. Qualquer tipo? É isso. Eu gosto do chá verde, hibisco, cavalinho, eu gosto. A questão é que a infusão, mesmo né, sendo mais leve, e o extrato seco, que é a cápsulazinha que a gente prescreve, ela é mais concentrada. Sim. Eu não gosto muito de falar sobre os chás, porque a gente tem que ter um cuidado ao utilizar. E tem muita gente substituindo água por chá. Por que cuidado? Porque, de certa forma, se a gente usar de forma inadequada, uma quantidade muito grande, existem chás que são metabolizados no fígado, por exemplo. Então, pode ser hepatotóxico. Quais em são grande esses chás? quantidade. Vou dar um exemplo. O hibisco, por exemplo, é um chá isso. Hibisco, chá verde, a gente tem que ter um pouco de cuidado com o excesso. Tudo tem que ser muito controlado. Então, eu trouxe um chá, um suco, né? Que ele é mais prático, todo mundo pode ter em casa. Lembrando, enquanto até a gente faz, da água, tá? Não existe melhor diurético do que a água. E um cálculo bem rapidinho aqui para o pessoal.
1 litro de água a cada 20 quilos. Faz o cálculo aí. Estou aqui. Tá fazendo? E para os iniciantes, Camila, eu não bebo nada de água. Então, calma. Você pode fazer 30 vezes o seu peso, 30 ml vezes o seu peso e já iniciar. Mas não está muito moda esse negócio de tomar água, não, porque eu li outro dia que água demais faz mal também, em excesso, né? Tem gente que está tomando 4 Tudo em litros por dia. excesso pode trazer algum tipo de malefício, mas hoje é muito difícil as pessoas Fala que é atingirem a 2,5, quantidade. né? A média. A gente faz um cálculo, se você fizer aí mais ou menos um cálculo de 30 ml vezes o seu peso, vai bater mais ou menos isso aí. Sempre dá em torno de 2,500, 2 litros, mas a água é importante. Tudo no nosso corpo funciona com água. E outra coisa, a gente pode confundir sede com fome. Então, desidratado, você pode comer achando que está com fome. Então, a água tem que entrar. Suco. Vamos? Vamos lá. Eu trouxe a couve. A base de um suco detox são os folhosos verde escuro. Então, você pode usar couve, pode usar agrião, pode usar espinafre. Inclusive, hoje a gente vai bater aqui, fazer na hora. Mas sabe o que você pode fazer em casa? Tira o talo, bate a couve com um pouquinho de água e coloca na cuba de gelo. Já deixa pronto. Só a água com couve? O sumo do couve. Para de manhã você poder ir bater no liquidificador, tá? O talo não é legal, não? Não, a gente tira o talo porque para não dar aquele amargor, amarga, né? Então, a gente vai usar couve. Vamos abrir aqui para ver se a gente vai conseguir. Teria que cortar mais. Gengibre é bom, né? Demais. Gengibre é termogênico. Eu gosto de colocar gengibre Mas falam que em tudo. excesso também provoca taquicardia. Estou falando bobagem? Vamos lá. Pessoas que têm pressão alta, a gente tem que ter cuidado com alimentos que estimulam, né? Que são mais estimulantes. Cafeína, enfim. Mas o gengibre, a capsaicina, que é da pimenta, esses termogênicos mais naturais de alimentos, eles dificilmente vão causar aquele taquicardia. São mais os artificiais, né? Que estão aqui naqueles suplementos da moda, termogênico da moda, então a gente tem que ter muito cuidado. Mas o gengibre, nessa quantidade aqui que a gente vai usar... Eu vou ter que dar o nome dele. Red Bull, aquilo em excesso é terrível, né? Enfim, além de ter açúcar, tem muita taurina, né? Então, é um estimulante que a gente tem que ter cuidado. Vamos ver se vai cortar. Acho que não vai cortar, não. Tem muita taurina e o que é que acontece? Muitas vezes... Será que consegue outra? Aí embaixo? Essa faca, deixa eu ver aqui. Muitas vezes, você já, por exemplo... Vamos ver. Você já está consumindo bebida alcoólica, você já está usando um pré-treino, por exemplo, que é estimulante, certo? E aí você vem à noite e toma o Red Bull, enfim. E aí toda essa junção pode dar taquicardia. Então, na verdade, Casé, não é sobre um alimento, é sobre tudo que você faz no dia inteiro. Hoje as pessoas estão misturando muita coisa. De equilíbrio, né? Exatamente. Acho que tudo em excesso faz mal, né? Com certeza. Tudo em excesso faz mal. Inclusive, eu trouxe o limão, porque o limão para o jejum, para quem gosta de fazer jejum de manhã aqui. Gente, esse suco, ele não vai quebrar o seu jejum, tá? O limão... Pode tomar o suco de jejum? Pode. Fala que é só água e café? Vamos lá. Água, café, um limão não quebra o jejum, porque a quantidade que tem aqui de carboidrato é muito baixa a ponto de não quebrar o jejum. Por isso que eu trouxe o limão. Camila, eu posso usar uma laranja, um abacaxi, que também é uma fruta cítrica maravilhosa? Pode, mas a laranja e o abacaxi vai quebrar o seu jejum, tá? Um limão não vai quebrar. Eu vou colocar aqui só para ajustar. E o gengibre. Então, qual é a base? Bota o folhoso, coloca o termogênico, tá? Água de coco, exemplo, para quem bebeu, pode usar água de coco, agora, porque a água de coco é o melhor... Vamos lá. A água de coco é o melhor repositor hidroeletrolítico que existe. E excesso faz mal? Não é que faça mal. Vamos lá. A água de coco, ela vai ter mais potássio e menos sódio, o que é maravilhoso, tá? E tem glicose, a glicose natural. Então, é bom até para esse pós, né? Pra gente, de certa forma... hidratar. Só que glicose tem caloria, certo? Como glicose tem caloria, não posso substituir água natural por água de coco, porque água de coco vai ter caloria e água não vai ter. Deixa eu botar pra cá. Curioso para provar esse suco aí. Vamos ver. Não ficou tão verde, né? Isso. Não ficou tão concentrado. Ah, era pra botar 2, né? Tome, pode beber. Vamos brindar. Vamos brindar a saúde. Vamos brindar. Certo? Lembrando, gente, que... Você falou uma coisa importantíssima, que é a ansiedade que dá fome também, né? A ansiedade hoje a dá gente... fome. E outra coisa importante que você falou que eu achei interessante, só para repetir, às vezes a falta d'água, ela falou, acaba de falar, sem água, às vezes você confunde a sede com fome. Isso. A hidratação é uma base, tanto que uma das questões no jejum que eu sempre reforço é justamente
aumente seu consumo de água. Porque eu já estou em jejum. Então, de certa forma, eu já estou quebrando a gordura para ser usada como fonte de energia. E aí eu não bebo água, o risco de você chegar na próxima refeição e comer muito é maior. Então, também não adianta eu fazer um jejum e não me hidratar, tá? E água com comida nem pensar, no almoço. Não Ainda indico. continua isso, é? Não indico, porque o volume do almoço já é um volume maior, né? Geralmente, pessoas que... Camila, eu não consigo. A gente estava falando sobre isso antes, então eu sou muito de um método que a gente tem que respeitar a rotina, a cultura do paciente. Então, pessoas falam, nossa, eu tomo 1 litro de suco no almoço, ou eu só como bebendo algum líquido. Bora reduzir essa quantidade? Já é um início. Você não é bacana. radical, não? Eu acho que o radicalismo não é bom para nada, né? Eu acho que tudo que a gente começa, a gente vai mudando. O básico funciona, como eu digo. E para a gente chegar lá na frente, a gente precisa dar pequenos passos. Então, vamos brindar aqui. Vamos brindar. Obrigado pela entrevista, pelas dicas. Eu que agradeço o convite. Tá gostoso. Fica bom. Ah, tá bom. Não vamos adoçar. Ah, eu já ia falar. Eu já ia falar. Não vamos adoçar. Já vi que eu não falei besteira. Tá? Para quem gosta eu já ia falar, sentir falta só de doce. Não, para quem gosta de mais doce, usa laranja, usa abacaxi. Fica aí a criatividade de vocês. Mas fica bom, tá vendo? Ficou gostoso. Já começou, já deu seu primeiro passo para 2024. Obrigado, viu? Eu que agradeço Beijo pelo grande, convite. sucesso. Precisando, gente, estou à disposição de vocês para qualquer dúvida.